Olá, senhoras e senhores, estamos de volta para fechar o rito especial da Lei de Drogas. E como vocês sabem, tem muitos outros ritos especiais que a gente vem abordando ao longo de nossas aulas. Prestem atenção agora, papel e caneta na mão, e vamos seguir comigo a construção do rito especial da Lei 11.343 de 2006. Perfeito? Seguindo o parâmetro do rito ordinário, vamos na verdade fazer aquela abertura do inquérito policial que pode ser feito por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Perfeito? Se na verdade nós começarmos por portaria ou por auto de prisão em flagrante, o inquérito policial vai ser fechado com um relatório. O que nós temos de diferença no rito especial da Lei de Drogas para todo aquele histórico do rito ordinário, do rito sumário, do rito sumaríssimo e assim por diante? Inicialmente são os prazos. Anote aí que o prazo para a conclusão de um inquérito aberto por portaria, ou seja, réu solto ou não identificado, é de 90 dias. E que o prazo para a conclusão de um inquérito policial de réu preso, aberto por auto de prisão em flagrante, é de 30 dias. E anote mais. Anote que esse prazo pode ser duplicado se houver requerimento da autoridade policial ouvido o Ministério Público. Perfeito? Então, um APF 30 mais 30, uma portaria 90 mais 90. E o que sustenta a fase policial num crime de tráfico de drogas? Regra geral, o que sustenta aqui é a droga apreendida, é a materialidade do crime. E essa materialidade precisa ser atestada de alguma forma. E ela vai ser atestada através de um laudo chamado laudo preliminar ou de constatação. Esse laudo, na verdade, está previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Nós vamos ver depois, na prática, com alguns reagentes, como funcionam. Cannabis sativa lineu, delta 9 tetraidrocannabinol, o reagente é gotejado e fica amarronzado. Eritroxilon coca, cocaína ou crack, o reagente fica azul celeste. E assim, tantos outros reagentes que a química, que a indústria química vem auxiliando no combate e na identificação das drogas. A ideia preliminar, repito, laudo preliminar ou de constatação não pode sustentar a prisão do agente. Deve tão somente sustentar a prisão preventiva, não a sentença, melhor dizendo, tá? Um laudo preliminar ou de constatação não pode sustentar a condenação de um agente. Não pode. Ele sustenta a prisão. Sustenta o flagrante, não havendo materialidade do flagrante, consequentemente eu não tenho, relaxa-se o flagrante em si. Agora a sentença precisa de um laudo definitivo que nós já vamos ver como é que ele funciona. Bom, uma vez na verdade que eu faça esse inquérito policial, que conclua no prazo de 30 ou de 60, 90 ou 180, tá? As drogas que forem apreendidas nesse primeiro momento já serão permitidas a sua destruição de acordo com o artigo 50A da lei, que foi inserido posteriormente na Lei de Drogas. Por que isso? Porque estava tendo um acúmulo de drogas armazenadas em galpões, e esses galpões, verdadeiras minas de ouro, estavam virando alvo de assaltos, de roubos, de furtos, para que subtraíssem a droga apreendida. Tá? Então hoje eu posso destruir, incinerar as drogas com a autorização judicial. Vou para o relatório final. Professor, e o que eu tenho no relatório final? O delegado irá relatar sumariamente as circunstâncias do fato, justificando, certo, as razões que levaram à classificação do delito. Se ele classificou no 28, porte para uso, ou no 33, tráfico de drogas, indicando a quantidade, a natureza da substância, ou do produto apreendido, o local e as condições onde se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação do agente e dos seus antecedentes. Ainda assim, o delegado poderá pedir que baixe para a delegacia para realizar novas diligências. Mas ele fará então um enquadramento, e eu sempre digo que a Lei de Drogas, pessoal, ela é uma sequência de subjetividades. O agente público me aborda com a droga e vai entender, de acordo com o que ele viu, se eu estou traficando ou portando para o consumo. Vai me levar para a Polícia Civil. Ele vai narrar um fato para a Polícia Civil, o delegado vai ouvir aquele fato e vai, pela sua discricionariedade, me enquadrar no 28 e fazer um TC ou no 33 e fazer um APF. E posteriormente vai ao fórum, que vai dar vista ao Ministério Público, que vai decidir se me denuncia ou se me propõe uma transação penal. Olha que loucura.
E o magistrado lá na frente vai decidir se me condena por um crime equiparado a hediondo ou simplesmente, na verdade, me declina a competência para o juizado especial. Então tem todo um cenário, um contexto subjetivo por trás de tudo isso. Bom, feito isso, finalizado o relatório, o inquérito policial vai ao fórum. Lembra que o inquérito policial chegando ao fórum iniciou o processo, conjunto de atos processuais que visa formar a convicção do magistrado. Esse inquérito policial chegando no fórum vai ser dado vista ao Ministério Público, titular da ação penal pública. Lembrando que todos esses crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. O bem jurídico tutelado é a saúde pública. Perfeito? O Ministério Público então terá 24 horas, certo, para receber esse inquérito policial. Chegou no fórum, vai ao MP. Em 24 horas. O MP então terá um prazo de 10 dias para decidir 3 situações. Ele pode requerer o arquivamento, e se nós usarmos o pacote anticrime, ele determina o arquivamento. Ele pode requerer diligências, lembrando que nós temos um prazo bem elástico, de 30 mais 30, 90 mais 90, para a conclusão do inquérito. E ele pode oferecer a denúncia. Se ele oferecer a denúncia, vai usar o artigo 41 do CPP e poderá rolar até 5 testemunhas na denúncia. Oferecida a denúncia, certo? Ela chega nas mãos do juiz e olha agora a similitude com o rito sumaríssimo. Porque ao chegar nas mãos do juiz, o juiz vai dizer o seguinte: notifique-se o acusado para que em 10 dias apresente sua defesa prévia. Essa defesa prévia tem fundamento no artigo 55 da Lei de Drogas. Tá? Tem 10 dias para fazer, 5 testemunhas para rolar, perfeito? E automaticamente posso alegar preliminares, exceções e assim por diante. Professor, mas onde é que está o despacho do juiz recebendo a denúncia? Não tem ainda, porque ele é semelhante a 9.099. Ele é semelhante ao funcionário público. Uma vez, na verdade, que eu ofereça a minha defesa, volta para o magistrado e ele terá 5 dias para decidir dentro de algumas situações. Nessas decisões do juiz, ele vai dizer: não recebo a denúncia, e aí cabe ao Ministério Público recorrer em sentido estrito, se achar prudente, e ele vai dizer: recebo a denúncia, de acordo com o artigo 56, dando início à ação penal. Uma vez que ele receba a denúncia, ele ainda pode, num prazo de 10 dias, porque lembre que ele tinha 5 dias para decidir isso, se recebia ou não, num prazo de 10 dias ele pode solicitar a apresentação do preso para conversar com o preso antes mesmo da audiência de instrução, para verificar a eventual ilegalidade. Hoje isso ele não fazia antes, quando a lei foi editada, e continua não fazendo. Hoje ele pode fazer isso na audiência de custódia, antes mesmo de encaminhar o MP para denúncia. Ele pode, na verdade, determinar a realização dos exames periciais, e tem um exame pericial aqui que é crucial e eu já vou falar para vocês, e determinar outras diligências, como por exemplo, baixar para a delegacia, ouvir outras pessoas e assim por diante. Pois bem, feito isso, ele designa a audiência de instrução e julgamento. Neste momento, como ele recebeu a denúncia agora há pouco, ele então determina a citação pessoal do acusado e a intimação do Ministério Público para a audiência de instrução e julgamento. Olha que interessante. A partir do momento que ele faz a citação e a intimação das partes para essa audiência deve acontecer em até 30 dias se não houver pedido de diligências, de exames periciais. E em até 90 dias se houver solicitado o exame de dependência toxicológica. Pessoal, volta um pouquinho a fita, tá? Vou voltar lá no início para a gente poder fazer uma revisão e eu poder avançar no procedimento em si. Houve a prisão em flagrante, é feito um laudo preliminar ou de constatação. Aberto por portaria, tem droga apreendida, é feito um laudo preliminar ou de constatação. 30 dias para acabar o inquérito, réu preso, 90 réu solto. Se for necessário, a autoridade policial pede, o MP se manifesta, o juiz decide, mais 30 réu preso, mais 90 réu solto. O delegado faz um relatório sumário, resume tudo que está ali. Encaminha, na verdade, ao Ministério Público, que em 24 horas recebe os autos e pode em 10 dias requerer ou determinar o arquivamento de acordo com o pacote anticrime, requerer diligências ou oferecer a denúncia com até 5 testemunhas. Oferecida a denúncia, o juiz então acolhe essa denúncia, olha para ela e diz: notifique-se o acusado para em 10 dias me dizer o que ele quer. E em 10 dias o acusado tem que apresentar sua defesa prévia, rolando 5 testemunhas. Apresentar a defesa, o juiz, na verdade, olha essa defesa em 5 dias e diz: recebo ou rejeito a denúncia. Por óbvio, se ele receber, tornou o cidadão
réu no processo, porque iniciou a ação penal, e se ele rejeitar, ele usou um dos fundamentos do 395 do CPP. Inépcia da inicial, falta de pressuposto ou condição de agir e ausência de justa causa. Dali para frente, recebida a denúncia, ele então pode pedir para ouvir o réu ou então realizar os exames periciais e demais diligências. Que exames são esses, professores? Professor, exame pericial, por exemplo, o laudo definitivo da droga. Lembra que foi feito o laudo preliminar e agora o laudo definitivo é feito no IGP. Lá no IGP, Instituto Geral de Perícia, eles vão atestar se realmente aquela substância esverdeada, amarronzada, era cannabis sativa lineu com princípio ativo delta-9 tetraidrocannabinol. Se realmente aquela substância esbranquiçada, amarelada, oleosa, era eritroxilon coca. Ou se aquelas pedrinhas que pareciam rapadura ou cera de passar em prancha de surf, era crack. Se aqueles comprimidos eram metileno dióxido metanfetamina, MDMA, ou se aquele selo continha a substância do ácido lisérgico, o LSD. Bom, e o exame de dependência toxicológica? Esse é um exame que eu tenho que solicitar para o meu cliente na minha defesa. Caso o meu cliente se declare dependente químico, eu preciso dizer, excelência, ele se declara dependente químico e eu preciso que seja feito um exame de dependência toxicológica. Lembre-se que o juiz, ao analisar pelo recebimento da denúncia, citará e intimará as partes para audiência de instrução, que ocorrerá em até 30 dias se não houver diligência e em até 90 se tiver o exame. Se eu te pedir o exame, eu tenho que aguentar até 90 dias preso, dependendo do caso. Como é feito o exame de dependência toxicológica? Antigamente ele era feito um exame de sangue, depois passou para ser um exame de urina. O que os legisladores não percebiam, e o julgador também, era de que o exame de sangue e o exame de urina atesta se você tem droga no sangue, álcool no sangue, álcool na urina, droga na urina, mas não se você é dependente disso, porque a dependência é física e psíquica. Então eles passaram a fazer nos últimos anos um exame psicológico, com perguntas feitas padronizadas por psicólogos e psiquiatras forenses, onde o agente, infelizmente, vive um faz de conta. Por muitas vezes o dependente químico sabe as respostas que devem ser dadas e o médico que atende, o psiquiatra ou o psicólogo forense, atesta ele com um grau de dependência leve, moderado ou elevado. Isso apenas sustenta a tese defensiva. Por mais que pareça uma furada essa prova, eu preciso desta prova. Nunca deixe de requerer esta prova. Porque se você chega numa audiência de instrução e automaticamente você não tem essa prova, o ônus era seu. Cheguei na audiência de instrução. Vai ser juntados exames e perícias, tudo antes da audiência. E quando nós chegarmos nessa audiência vai acontecer o seguinte. Primeiro depoimento vai ser feito do interrogatório, do acusado. Como assim, professor? Isso, ela é uma lei de 2006. Então primeiro é o interrogatório. Depois testemunhas de acusação e depois testemunhas de defesa nesta ordem, ressalvado o disposto do 222. Depois ainda eu tenho alegações finais na modalidade oral, 20 minutos mais 10 para o Ministério Público e depois para a defesa. E o juiz então profere a sua sentença. Após o primeiro ato, que é o interrogatório, o juiz ainda pode esclarecer dúvidas. E quando o juiz profere a sentença, que pode ser oral ou em até 10 dias, o juiz determina a incineração das drogas, o que foi revogado pela Lei 12.961 de 2014, porque a incineração da droga já aconteceu lá no início, e decide se o réu pode ou não pode recorrer em liberdade. Esse é o rito da lei de drogas. O que eu quero fechar com vocês nessa aula é um ponto crucial para fins de concurso. Em 2008, o CPP mudou e jogou o interrogatório para o último ato. E agora, qual eu aplico? O interrogatório em primeiro ou por último? Nós vamos ter dois princípios que vão reger isso. O primeiro princípio é o princípio da especialidade, segue o que a lei de drogas determina. O segundo princípio é o princípio da temporalidade. Uma lei nova, de 2008, é mais benéfica que a lei de 2006, logo eu devo interrogar o réu por último. Então prestem atenção, quando cai nas provas de concurso, de acordo com a lei de drogas, é isso que eu expliquei até agora para vocês. De acordo com a lei de drogas, estamos falando do princípio da especialidade. Nada impede, na prática, de um magistrado inverter, jogar o interrogatório por último, fazendo valer o princípio da temporalidade. Nada impede de um magistrado simplesmente autuar a denúncia, presta atenção, notificar o acusado para defesa prévia,
avaliar pelo recebimento da denúncia, citar o acusado para oferecer resposta à acusação, marcar a audiência jogando o interrogatório por último. Meu Deus, professor, mas o que ele fez? Ele fez um misto de ritos processuais. Ele tentou inserir na lei de drogas tudo aquilo que veio de benéfico e ampliado pelo Código de Processo Penal em 2008. Então prestem atenção, pelo princípio da especialidade, interroga-se primeiro e ponto final. É o que a lei de drogas está regendo. Pelo princípio da temporalidade, tudo aquilo que o magistrado quiser ampliar de defesa para o réu, inclusive interrogando-o por último, é possível. Cuidem com as provas de concurso. E aí, então, eu fecho mais um rito de natureza especial com vocês, que é a estrutura da 11.343 de 2006. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham ótimos estudos, boa leitura, preste atenção nos artigos de lei, certo? E até o nosso próximo encontro.